Bom, pessoal, o Lucas aqui, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quero passar para vocês uma alternativa caso você, principalmente se você tem algum negócio voltado ali para a parte de assistência, de manutenção de máquinas, e que você tem mais a necessidade da questão da ordem de serviço e da assinatura do cliente, beleza? Possa ser que você esteja pagando, né, por uma solução ali mais cara e você gostaria de uma alternativa open source para você ter uma redução de custos e também ter uma ferramenta que agregue valor à sua empresa e ao seu negócio, beleza? Então, o nosso vídeo hoje vai ser focado nesse assunto em questão, ok? Então, eu quero apresentar aqui inicialmente o MapOS, tá? O MapOS ele é uma ferramenta open source, assim como o GLPI, beleza? Então ele pode ser instalado aí em alguma cloud, ou então na sua própria infraestrutura também, beleza? E o diferencial do MapOS é que, como o próprio nome já diz, ele é focado em ordem de serviço, né? Então, esse é o primeiro diferencial, ok? Então, a ideia desse vídeo aqui, no final, é vocês verem que, por mais que, por exemplo, o GLPI não consiga atender esse serviço especificamente de ordem de serviço, a gente consegue trabalhar aí com outras ferramentas, tá? Que consigam atender aquela certa necessidade e, ao mesmo tempo, oferecer para sua empresa, o seu negócio, uma redução de custo do que seria você pagando uma ferramenta paga, por exemplo, ok? Então, eu não vou comentar muito sobre a ferramenta em si, tá? Todos os módulos dela, mas ela é mais focada em ordem de serviço mesmo, como eu comentei. A gente consegue cadastrar aqui os clientes, lembrando que esses dados aqui são fictícios, tá? Aqui nesse exemplo eu tenho um cliente chamado Games LTDA, imaginando que a gente tem esse cliente, né? E aí, se eu for aqui em ordem de serviço, dá para fazer o controle de todas as ordens de serviço que estão em andamento, finalizada, coisas assim, o valor total de cada uma, tá? Então a gente vai simular aqui uma abertura de ordem de serviço. Então, por exemplo, deixa eu só ver como é que tá aí a tela, dá para ver aí, né? Aqui no cliente eu posso pesquisar, né? Por exemplo, lá tá como games, né? Ó, aparece aqui. O técnico, geralmente a pessoa que está criando a ordem de serviço, né, vai ficar associada. No meu caso, sou eu mesmo. O status, né? Qual é o status daquela ordem de serviço? Ah, será que é um status em aberto? Será que é uma ordem de serviço, perdão, que está na etapa de orçamento, negociação? Então a ferramenta ela me possibilita esses status aqui. A data inicial e data final, então vamos imaginar que isso daqui é referente a um orçamento, né? Então eu posso colocar aqui que eu estou enviando hoje dia 4, né? Data final dia 4 também. Na verdade, sendo um orçamento, eu poderia botar aqui até o dia 10, por exemplo, né? Eu também posso botar alguma garantia referente àquela OS, né? Então, principalmente referente ao serviço em si, né? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, 30 dias, né? Descrição do produto ou serviço, né? Barra serviço. Se você perceber, os campos que eu vou preencher aqui agora, eles já são focados em detalhes que normalmente existem no ordem de serviço. Esse é um ponto interessante também. Então eu posso colocar aqui na descrição de produto e serviço tipo, sei lá, vou colocar aqui, é, deixa eu pensar aqui na descrição de produto ou serviço. Então vai ser aqui manutenção de notebook, manutenção de notebook, vamos botar assim simplificado, defeito, né? Notebook está reiniciando. Observações. Aí eu poderia botar, né? Foi observado junto ao cliente que o notebook está reiniciando a cada 1 minuto, por exemplo. Pronto. Aí aqui no laudo técnico, que seria o de fato a averiguação do problema, posso botar. Foi constatado que trata-se de não, vamos botar assim, ó, foi constatado que a causa raiz está relacionada
ao superaquecimento. Superaquecimento. Após troca de pasta térmica, o problema sanou-se. Beleza? Posso aqui continuar. OS adicionado com sucesso. Você pode adicionar produtos e serviços a SOS nas abas de produtos e serviços. Beleza? Aqui, basicamente, eu já estou dentro da OS, né? A gente faz essa primeira template. E aí, dentro dela, eu posso também incluir algumas outras informações referente a valores ou serviços em si, né? Eu poderia botar aqui algum desconto, se fosse o caso. Aqui no produto, por exemplo, se você tiver algum produto, né? Que geralmente produto a gente considera aquele item fixo, né? Que geralmente ele tem um valor fixo, alguma coisa assim. E aqui no serviço, que seria que a gente pode estar fazendo aí esse cadastro também, imagina que existe um serviço que está cadastrado como manutenção notebook. Aí o preço aqui eu posso alterar, né? Então, para esse serviço foi cobrado R$ 500, por exemplo. Adicionar. A quantidade, né? Então, é um serviço, né? R$ 500, total R$ 500. Se eu associasse algum outro produto, né, a essa OS, aquele valor também vai somar, beleza? Aqui na aba de anexo eu poderia anexar alguma coisa, esse anexo ele fica salvo internamente, beleza? Aqui em anotações eu posso botar alguma anotação que eu julgar necessária também para essa OS, tá? Então, basicamente, em teoria, em tese, né, se eu posso até clicar aqui em visualizar OS, eu posso ver aqui algumas informações interessantes. Então, ordem de serviço, né? O número da OS, qual é as informações do cliente, né? O responsável aqui, o status da OS, a data inicial, data final, garantia, vencimento da garantia, defeito apresentado, observações, laudo técnico e o total, né? Somando todos os produtos e serviços referentes àquela OS, tá? Eu posso estar aqui imprimindo em papel A4, por exemplo, tá? Aí só antes de imprimir, só mostrar para vocês como é que aparece, ó. Esses dados que aparecem aqui a gente customiza, né? Dá para botar o nome da empresa, uma logozinha aqui para vir por padrão. Esses dados são fictícios também, tá, pessoal? Exceto aqui o meu e-mail e o número também do nosso WhatsApp aqui. A ordem de serviço, quando foi emitida, os dados do cliente, né? E basicamente aquelas informações que o técnico preencheu, vamos imaginar. Beleza? E aqui no final, o importante também, a assinatura do lado do cliente e a assinatura do lado do técnico, ou vamos considerar que seria da empresa, beleza? Aí o que eu posso fazer, né? Nesse exemplo aqui, essa ferramenta é boa no sentido de ordem de serviço, porque eu tenho todo o controle referente à ordem de serviço de clientes e de valores e tal, voltado a isso daqui, beleza? Mas aí ela não tem essa questão da assinatura digital. Então tem outra ferramenta também, né? Open source que consegue me ajudar nesse sentido, tá? Então o que é que eu posso fazer aqui nesse caso? Para, vamos dizer assim, automatizar mais um pouco a assinatura, o que é que eu posso fazer? Eu posso salvar esse arquivo aqui. Então vamos aqui salvar como PDF. Deixa só eu salvar aqui em outro local. Vou salvar aqui em Downloads, macOS, Games, pronto. E aí, depois que eu salvei, eu posso vir agora aqui no Doccial, né? Isso aqui também é outra ferramenta, pessoal, que pode ser utilizada aí no seu negócio para assinar documentos. Ela também pode ser instalada no seu próprio servidor, beleza? A finalidade dela realmente é focada em documentos, embora pareça bem simples, ela é bem completa no sentido de assinatura de documento. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Eu vou aqui enviar o documento, tá? Vou pegar aquela OS lá do macOS que a gente montou. Aqui para mim ele mostra, né, o documento e tal. Aí o que eu posso fazer? Aqui onde tem a primeira parte, eu vou colocar aqui, ó, assinatura cliente. Renomeei.
E aí eu vou marcar agora onde é que o cliente vai assinar. Então vai ser esse cara aqui. Então eu vou marcar mais ou menos essa região aqui, tá? Agora eu vou criar aqui outro campo e vou colocar assinatura empresa, que seria a empresa prestadora do serviço, né? E vou marcar também aqui o local, né, que a empresa vai assinar, ok? E aí eu posso salvar aqui, tá? E depois eu posso enviar para destinatários, tá? E aí a pessoa vai receber no e-mail e já vai conseguir assinar diretamente no e-mail dela sem precisar logar na ferramenta, ok? Aqui nesse exemplo, como teoricamente não tem uma outra pessoa, eu vou colocar o meu e-mail mesmo, tá? Aqui na assinatura da empresa também, e eu vou clicar em adicionar destinatário. Primeira coisa que a gente consegue ver é que fica esse status aqui de aguardando, né? O recebimento, né? A pessoa vai receber no e-mail dela, ok? E aí, uma coisa que é interessante a gente ver é que também é possível receber isso no e-mail, né? Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, nesse e-mail, vem aqui a notificação, beleza? Ó, você foi convidado a assinar macOS 3 Games LTDA. A gente pode clicar aqui em revisar e assinar. Eu vou copiar aqui esse hyperlink para não abrir em outra tela. Vou colar aqui, ó. Então, você vê que ele já caiu aqui na tela do cliente. Então, seria a notificação que o cliente receberia, né? Aí eu posso clicar aqui. E aí, nesse exemplo, isso aqui é uma assinatura que ficou salva, né? Mas aí o pessoal que está acostumado a assinar documento sabe que geralmente você pode assinar realmente desenhando, né? Como, vou até botar aqui a palavra tipo consultoria, né? Vou botar tipo assim. Eu também poderia anexar um arquivo de assinatura, tá? Também serve, ok? E aí, assim, eu também posso pedir para o usuário colocar um motivo da assinatura dele, para ficar um registro a mais também. Então, vou botar aqui aprovado, assinar, assinado. Daqui a pouco eu também vou receber no e-mail essa assinatura depois que a outra parte também assinar, beleza? Se a gente voltar aqui, eu consigo ver que o cliente assinou, tá? E a outra parte aqui seria a própria empresa que está prestando o serviço. Então, se eu vier aqui, eu posso clicar aqui. Eu vou colocar aqui diferente, só para não ficar a mesma coisa. Não vou botar tipo a palavra aqui empresa. Tá, botar assim, emp, né? Vou botar aqui aprovado, assinar e completar. Beleza, assinei. E aí, se eu voltar aqui, foi concluído, né? Se eu clicar aqui em visualizar, eu consigo ver que o documento foi assinado por ambas as partes. Também consigo ver outras informações, ó. É porque aqui a tela não está ajudando muito, né? Mas deixa eu só baixar esse documento aqui. Pronto, aí fica melhor. Eu consigo ver aqui algumas informações, né? Então, isso daqui é a ordem de serviço que foi gerada e aqui é a parte da assinatura, né? Então, consigo ver aqui um ID daquele documento, o motivo que é aprovado, quem foi que aprovou, qual foi o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, beleza? Eu também tenho nessa ferramenta aqui um log de auditoria referente àquela assinatura, ok? Eu também tenho várias informações para comprovar que aquele documento de fato foi aberto, foi assinado. A ferramenta também inclui isso daqui, tá? Então eu consigo ver que o cliente recebeu, que ele clicou no link, que ele abriu e que ele incluiu a assinatura dele, tá? Consigo rastrear aqui também informações referentes ao IP, de onde foi assinado, alguma informação referente a token também, de onde foi assinado, no caso aqui foi um navegador, beleza? E aí, basicamente, se a gente pensar num contexto geral, a gente aqui está garantindo nesse exemplo a parte referente à prestação de serviço, no sentido de ser gerado uma ordem de serviço, e ao mesmo tempo você enviar para o cliente a questão da assinatura da ordem, sem que ele precise logar na ferramenta, por exemplo. Da mesma forma que o cliente pode recusar aquela assinatura, ele pode muito bem receber e recusar aquela assinatura ali. Aí vai ficar bem claro aqui que aquele documento foi recusado. Aí, se fosse o caso de gerar uma nova OS, enfim,
Isso poderia ser criado novamente essa OS e depois um novo documento para ser assinado pelo cliente, tá? Aí, uma coisa que é interessante, né, nessa ferramenta, eu tenho o controle de todas as OSs, né, todos os documentos que estão sendo assinados, para falar a verdade. E aí, outra coisa interessante, por exemplo, eu baixei aquele documento, né? Se eu quiser voltar lá na OS do macOS, né, que no caso seria esse cara aqui, eu posso editar, eu posso colocar o status aqui como finalizado, poderia ser o faturado também, né, se o cliente já pagou, atualizar aqui. E aí, aqui em anexos, eu posso anexar aquele documento que está assinado. Beleza? Então, seria esse arquivo aqui. Então, eu tenho o documento assinado tanto na ferramenta da ordem de serviço quanto na própria ferramenta de assinatura digital eletrônica. Beleza? Então, é só para passar para vocês que é possível sim adaptar, tá? Aí, caso alguém pergunte, né? A gente também consegue fazer alguma coisa a nível de gLPI, por exemplo. Imagina que você tem um fluxo que o usuário solicita alguma manutenção, alguma coisa via chamado, e aquele chamado vai gerar uma ordem de serviço. Aí, nesse sentido, o macOS poderia entrar para agregar valor àquele processo. E aí, no final de tudo, poderia solicitar a assinatura para o cliente, ele já receberia no e-mail dele, tá? Poderia ser um resumo em PDF também. Eu acabei não comentando, mas aqui no macOS a gente consegue trabalhar com termo de garantia também, beleza? Então dá para também facilitar essa questão da assinatura digital, por mais que, por exemplo, o macOS e o GLPI não tenham essa parte de assinatura, mas a gente consegue agregar na ferramenta para que a gente consiga trabalhar da melhor forma, pensando em redução de custo principalmente, né? Utilizar ferramentas que agreguem valor ao ambiente e que venham prover uma redução de custo. Então, se por acaso você hoje utiliza algo parecido em outra ferramenta que você paga mensalmente, você pode estar entrando em contato com a gente para a gente fazer algum projeto, tá? Estudar o seu ambiente para ver se a gente consegue adaptar para você utilizar algo parecido com isso daqui. Da mesma forma, caso você queira utilizar, por exemplo, o GLPI e não usar o macOS, mas usar o GLPI com o Doxial para fazer a assinatura eletrônica, beleza? E aí pegar aquela assinatura e anexar no chamado para ficar evidenciado e ficar salvo. Seria a mesma lógica, teria o mesmo arquivo assinado em dois locais diferentes de garantia, tá? E aí a gente garantindo ali a parte de servidor, tá? Backup e redundância, fica aí garantido que esses arquivos não vão ser perdidos, fica tudo centralizado. Ok, pessoal? Então, agradeço aí o tempo de vocês, beleza? Basicamente, eu acho que em tese para esse vídeo de hoje seria isso. E no mais, a gente fica aí no aguardo aí de um contato futuro de vocês, ou se vocês quiserem aguardar aí até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso, por hora. Valeu!